E o nosso tema hoje aqui é os alimentos que ajudam no tratamento de mioma. Você, mulher que tem mioma, que sofre aí com útero inchado, hiperfluxo menstrual, aquela menstruação intensa, coágulos, menstruação com hemorragia, cólicas durante a menstruação, fora da menstruação, enfim, você sofre com miomas. Sabe quais são os alimentos que ajudam nesse processo? Quais são os alimentos que te ajudam aí a reequilibrar seus hormônios, a tratar a causa, a ter ação anti-inflamatória? Vamos falar sobre isso hoje, aqui nesse vídeo. Eu vou te falar quais são os alimentos que facilmente você pode aplicar na sua rotina. Eu quero saber quais você já vem aplicando, quais você já está ali inserindo no seu cardápio rotineiro. Bora ficar livre disso? Inclusive, nós temos um vídeo já aqui no nosso canal falando dos piores alimentos para quem tem mioma, tá? Então, quais são aqueles alimentos que pioram o quadro que você não deve ter na sua rotina. Então, depois de conferir esse vídeo aqui sobre os alimentos que melhoram, corre lá e assiste o vídeo da semana passada que eu falei quais são os piores alimentos. Então, bora, vou começar aqui, ó, compartilhando minha tela com vocês. Quero falar bastante para vocês hoje sobre como a alimentação tem um papel muito importante nesse processo de tratamento. Inclusive, tudo que eu trago aqui para vocês, todos os artigos, todas as informações que eu trago aqui para vocês, todas elas são baseadas em artigos científicos, como esse aqui que eu trouxe, ó, miomas uterinos e dieta. Sim, é possível sim você ajustar a sua dieta, uma dieta anti-mioma. Você ter padrões alimentares, inserir alimentos que vão te ajudar e muito no processo de tratamento de mioma. Vamos ver o que esse artigo aqui ele fala. Vou até aumentar um pouquinho, ó, para vocês entenderem, para vocês lerem comigo, ó. Miomas uterinos são tumores benignos, tá? Então esse é um ponto muito importante. Miomas uterinos são tumores benignos. Nós já também temos vídeos sobre isso aqui no nosso canal, sobre se os miomas viram câncer, qual que é a evolução dos miomas, quais são os tipos de câncer de útero, né? Quais são os mais prevalentes, como isso pode impactar na vida da mulher. Então dá uma confere aqui no nosso canal sobre esse vídeo, sobre esse tema, se mioma vira câncer, tá? Então vamos lá. Os miomas são tumores benignos, são os mais comuns dos órgãos reprodutivos, ou seja, o tumor benigno mais comum da vida da mulher em fase reprodutiva. Está associado ali a morbidade significativa. O que é isso? A comprometimentos clínicas, né? A ter sintomas significativos, comprometimento da qualidade de vida. E vários fatores de riscos epidemiológicos para sua ocorrência foram identificados até o momento, incluindo, ó, olha aqui, ó, incluindo nutrição e hábitos alimentares. Por isso que eu quero trazer esse tema para vocês hoje aqui, por isso que a ciência já comprovou que sim, que a dieta, hábitos alimentares, rotina alimentar pode impactar no crescimento, no desenvolvimento de mioma. E esse artigo ainda fala aqui, ó, muitos nutrientes e hábitos alimentares estão associados ao risco de miomas uterinos. Vamos entender como isso funciona? Quais são os melhores alimentos? Como, né, qual que é o mecanismo de ação, né? Por que os alimentos ajudam nesse processo? Por que os alimentos também atrapalham nesse processo? Esse outro artigo científico aqui, ele fala, né, que o mioma ele acontece por conta de um excesso de hormônio estrogênio e de receptores hormonais desenfreados, né, desequilibrados, e o efeito proliferativo, a multiplicação de células, o surgimento de mioma através do estrogênio manifesta-se através de fatores pró-inflamatórios. Então, para ter uma manifestação, para ter uma evolução ali, o estrogênio fazer mal para a mulher, provocar, criar mioma, então tem que ter efeitos pró-inflamatórios. Por isso que a gente vai usar aqui na nossa dieta uma alimentação anti-inflamatória para ir contra esse desenvolvimento. Fatores de crescimento como IGF-1, tá? Fator de crescimento ligado à insulina, à glicose e insulina. Então, por isso que nós vamos aprender hoje aqui quais são os alimentos que dão freada nessa questão da absorção da glicose e da insulina e inibidores da apoptose celular, supressão do P53. A apoptose celular é a morte celular programada. Então, quando a célula ela tem um reloginho, um biológico natural, chegou aquela data, aquele tempo, ela se destrói. Então, os miomas, ele tem algumas alterações nessa questão da morte celular. E a gente vai entender quais são esses alimentos que ajudam nessa questão da apoptose, desse nome difícil, mas vocês vão gravar porque vocês vão entender como é que a gente faz isso aqui. Qual que é o alimento que ajuda muito nessa questão da apoptose celular? Vamos começar? Então já pega papel e caneta por aí, já anota. Eu vou trazer aqui para vocês alguns alimentos que você pode inserir na sua rotina, como por exemplo a curcumina. Eu não vou conseguir hoje passar um cardápio completo, né? Mas a gente tem isso dentro do método 5R, do meu acompanhamento. Inclusive, para quem sempre pergunta, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo sobre o link do método 5R, que é o meu acompanhamento, onde a gente tem cardápio, lista de compras, lista dos melhores alimentos, onde a gente tem receitas, onde a gente tem tudo sobre suplementação específica, neuromoduladores, tudo em detalhes para você tratar seu mioma de maneira clínica, sem depender de anticoncepcional e sem depender de cirurgia. Então, segue o link aqui na descrição desse vídeo do método 5R, que é o meu
acompanhamento. Bora lá? Olha só o que esse artigo fala. Compostos naturais da dieta e vitaminas como cofatores potenciais no crescimento e desenvolvimento de mioma. Esse pozinho aqui amarelo ou alaranjado a gente chama de cúrcuma, cúrcuma longa ou curcumina, né? A cúrcuma, ela tem assim poderes medicinais incríveis quando inseridos na alimentação da forma correta. Tem um segredinho para ativar a cúrcuma, é isso que eu vou te ensinar hoje aqui nesse vídeo. Olha só. O que a cúrcuma faz? Ela tem uma atividade antioxidante, tá? Antioxidante. Então, ela ajuda muito o corpo a fazer um efeito antioxidante. Além disso, ela tem um efeito anti-inflamatório. Lembra nesse artigo que eu falei aqui para vocês, ó, que os fatores de desenvolvimento de mioma é um fator pró-inflamatório? Então, a gente tem que frear o fator pró-inflamatório e usar fatores anti-inflamatórios, né? Então, a curcumina, ela é um fator anti-inflamatório. Então, ela dá uma freada nessa ação ruim do estrogênio, tá? Ela também tem a sua ação, olha só, ela suprime proteínas anti-apoptóticas. Lembra que eu falei da apoptose, da morte celular? Então, ela trabalha muito nessa questão de morte celular. Além de ser também anticancerígena, ela tem fatores ali que ajudam muito, fatores medicinais que ajudam muito no estímulo anticancerígeno do nosso corpo. E a curcumina, ela pode proteger contra a formação e crescimento de tumores, incluindo tumores como o mioma uterino. Então, você usar a curcumina na sua rotina, no seu dia a dia, é uma estratégia muito inteligente. Como é que a gente pode usar na nossa rotina? A gente pode usar através do shot em jejum, que eu gosto muito. Então, o shot que você coloca ali, começa com uma quantidade pequenininha de cúrcuma, ela tem um sabor muito evidente. Então, se você não está acostumado, às vezes o sabor pode ser um fator que te prejudica no começo. Então, comece com uma dose pequenininha, coloca meia colherzinha de café, aquela colherzinha menorzinha, coloca meia colherzinha de café num copinho, coloca ali meio limão espremido, um dedinho de água. E qual que é o segredo para você ativar a curcumina? A piperina. Aonde que a gente acha a piperina? Pimenta preta ou pimenta do reino. Então, dá uma ali, ó, é só uma pitadinha, tá? Então, para cada meia colherzinha de curcumina, só uma pitadinha de pimenta preta ou pimenta do reino, se você não tiver contraindicação, tá? Se você tem contraindicação, não pode por algum motivo, não use a pimenta, tá? Mas a pimenta, ela pode ativar em até 2000% o poder medicinal da curcumina, tá? Todos esses poderes que eu li aqui pra você, a curcumina, ela é muito bem ativada pela piperina. Então, se você pode, coloca lá uma pitadinha bem pequenininha de pimenta preta ou pimenta do reino. Então, o nosso shot, meia colherzinha daquelas piquititinhas de cúrcuma, uma pitadinha de pimenta, meio limão espremido. Se ficar assim, muito grossinho, bota um pouquinho d'água para ajudar a fluidificar e toma em jejum. É o melhor horário. Se você não puder tomar em jejum por algum motivo, esquecer, ou é uma rotina que não dá para tomar em jejum, pode tomar ao longo do dia. Não tem problema, o importante é você tomar. Mas em jejum a gente absorve muito mais o poder medicinal da curcumina. Um outro jeito de usar a curcumina na nossa rotina é através do chá. O chá também é muito fácil. Você pode colocar na mesma quantidade uma caneca, colocar ali 2 rodelinhas de limão, a pitadinha de pimenta preta e cobrir com água quente. Abafa por 5 minutos e toma ali em qualquer horário do dia. Um outro jeito de você tomar ali a sua curcumina, de consumir a sua curcumina, né, é na própria alimentação. Então você pode colocar em molhos, em carnes, em temperos, no arroz. Às vezes eu faço um arroz amarelinho, fica uma delícia. Então você pode usar a curcumina na sua alimentação, sempre também associado a pitadinha de pimenta preta ou pimenta do reino. E uma dica extra aqui, ó, se você for colocar na sua alimentação, na sua comida, coloque no final do preparo daquele prato, tá? Não coloque do início, porque quando você vai colocar ali no início, o fogo, né, ficar cozinhando, ficar ali, enfim, aquecendo a curcumina pode perder um pouco, pode prejudicar seus poderes medicinais. Então, coloca do finalzinho, tá? Do meio pro final, a curcumina no seu prato. Um adendo muito importante, se você tem ferro baixo, ferritina baixa, se está tratando anemia, não use na alimentação, porque a curcumina, ela pode atrapalhar na sua absorção do ferro ali da sua alimentação. Então, não use junto com a comida e não use junto com a suplementação de ferro. Se você tem ferritina baixa, se você tem anemia, se você está suplementando ferro. Agora, se você não tem esse problema, pode usar sim na comida. E o uso do chá ou do shot também, não use perto da refeição ou perto da suplementação de ferro se você está com anemia ou ferritina baixa. Se você não tem esse problema, pode usar qualquer horário do dia, tá liberado. Combinado? Então pode usar de maneira rotineira a cúrcuma longa ou açafrão da terra na sua rotina alimentar. A cúrcuma a gente acha em supermercados, a gente acha nas feiras, a gente acha no mercado do produtor, em armazéns, em farmácias, tá? A gente acha, assim, de uma forma muito fácil hoje em dia. Você pode ter em casa, eu tenho uma planta de cúrcuma em casa, eu mesmo preparo a minha cúrcuma, você pode encontrar em um pequeno produtor, alguém que você conheça, tá? Alguém indicado aí. Só se atente para ler o rótulo para ver se ela é pura, porque muita gente mistura com outras coisas, né? E a cúrcuma acaba não ficando pura. Então, só se atente para ler o rótulo, se for um produto industrializado, se for um produto caseiro, se atente para ser um bom fornecedor. Combinado? Um outro produto que eu quero que você insira aí na sua rotina alimentar, na verdade, é um chá.
Esse estudo científico é um estudo italiano, eu gosto muito desse estudo. Ele comprovou que o uso de extrato do chá da planta Camellia sinensis ajuda muito no processo de redução de tamanho de mioma. Como é que foi preparado esse estudo? Deixa eu explicar para vocês, ó. Esse estudo, esses pesquisadores aqui desse estudo, eles pegaram as mulheres com miomas e separaram em 2 grupos. Então eles pegaram mulheres com miomas e separaram em 2 grupos. Um grupo recebeu o tratamento que eles propõem aqui. O outro grupo não recebeu tratamento nenhum, só ficou acompanhando, só ficou fazendo ultrassom. O que esse estudo mostrou? Depois de 4 meses de observação, de tratamento e observação, o grupo que foi tratado com extrato de chá verde ECGC, ou chá da planta Camellia sinensis, ele foi tratado também com vitamina D e vitamina B6. Nós também já temos um vídeo aqui no canal sobre esse protocolo, eu destrinchei esse protocolo, esse tratamento, ensinei para vocês as doses, os horários, tudo em detalhes, que é um artigo, um estudo muito importante, porque ele comprovou, então esse grupo de mulheres que recebeu esse tratamento do extrato do chá verde, da vitamina D e da vitamina B6, ele reduziu o tamanho dos miomas em 37,9%, do volume, do tamanho. Além de ter melhora do quadro clínico, além de ter diminuição das comorbidades. Já o grupo de mulheres que não recebeu tratamento nenhum, mulher que tinha mioma que não recebeu tratamento nenhum, ao longo desse estudo, ela só foi acompanhada, não recebeu nenhuma intervenção e depois desse período, ela teve seu mioma crescendo em 5,5%. Ou seja, além de não ter a melhora do quadro clínico, o mioma piorou. Isso prova que a gente não deve apenas acompanhar. Você tem uma doença, você tem um mioma, e você fica só acompanhando, só fazendo exame, não toma nenhuma medida ativa para redução, para tratamento, a tendência é que ele piore cada vez mais. Então, se você tem um mioma, tem que tratar, tem que ter uma postura ativa, tem que ajustar a causa, a raiz do problema, que é o desequilíbrio hormonal. É justamente isso que eu abordo muito dentro do método 5R. Tratar a causa. Não simplesmente ficar tomando remedinho para aliviar sintoma, ou anticoncepcional para tratar ali fluxo, né? A gente sabe que o anticoncepcional, ele não cura mioma, ele não tem por objetivo tratar na raiz o problema, a causa do mioma, ele visa apenas controlar efeitos, controlar sintomas, e a gente tem que trabalhar na raiz do problema para não ficar dependendo de anticoncepcional a vida inteira. Então, o que a gente faz? Trata a causa, assim como essas mulheres que receberam tratamento de extrato de chá verde, vitamina D e vitamina B6, elas reduziram em 37,9% o tamanho dos miomas, melhoraram muito o quadro clínico e a qualidade de vida. Então, o chá verde é um chá maravilhoso para você inserir na sua rotina, para você ter aí na sua rotina alimentar. O chá verde, vou até anotar aqui, ó, para vocês, é o chá da planta Camellia sinensis. Então, não é qualquer tipo de chá verde, é do chá da planta Camellia sinensis. Planta Camellia sinensis. E nesse estudo aqui em especial, eles associaram outras vitaminas que eu, como eu falei, deixei vídeo aqui no canal para vocês explicando doses, horários, como é que toma, como é que escolhe uma boa vitamina. Então tem detalhes para vocês nesse outro vídeo aqui. Então a planta Camellia sinensis, ela é a planta originária do chá verde, da planta, tá? Da planta, essa é a planta que tem a origem do chá verde. Então é importante você se atentar para isso. Não adianta ser qualquer planta, não adianta ser qualquer chá verde, tem que ser o chá da planta Camellia sinensis. Essa é a planta que dá origem a esse poder medicinal chamado ECGC. Você pode tomar em chá ou pode tomar em cápsula também, se você não gostar do chá. Mas se for em chá, oriento que você tome sempre pela manhã. É 1 xícara apenas, tá? Não precisa tomar em grande quantidade. 1 xícara apenas e sempre pela manhã. Por quê? Porque pela manhã é o horário que é mais indicado devido a bloqueio de uma adenosina que a gente usa no período da noite. Então, sempre use pela manhã, no máximo ali até as 11, né? Até antes do almoço. E junto com o almoço também não é recomendado para quem tem anemia ou para quem tem deficiência de ferritina. Bora pro próximo alimento? Esse alimento aqui é um alimento poderosíssimo. Lembra que eu mostrei aqui no primeiro artigo sobre a questão de glicose, insulina? Vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Cadê aqui? Esse aqui, ó, esse artigo, ó. Olha o que esse artigo mostrou, ó, que os miomas, eles acontecem por conta de fatores de crescimento, IGF-1, IGF-2, enfim, vários fatores de crescimento que são relacionados à glicose e à insulina, certo? Então, a gente tem que diminuir o impacto de glicose e insulina no nosso corpo, da nossa alimentação. Toda vez que a gente consome um carboidrato refinado, toda vez que eu consumo carboidrato refinado, esse carboidrato, ele entra no meu sistema digestivo e ele é absorvido muito rápido, fazendo pico de glicose e pico de insulina. Glicose é o que a gente fala de açúcar no sangue, é o que, assim, vulgarmente a gente fala de açúcar no sangue. Então, eu como um carboidrato, ele é absorvido rapidamente, vira açúcar no sangue, fazendo um pico de glicose e um pico de insulina. Se eu tiver isso de maneira constante na minha rotina, o que acontece? Começa a ter liberação de fatores de crescimento, IGF-1, IGF-2, fatores de crescimento, o próprio nome já diz, fator de crescimento, ele estimula o quê?
crescimento. Então, a gente não pode ter esses fatores na nossa rotina do nosso dia a dia. E esse estudo aqui, ele comprovou que o consumo de vinagre pode atenuar as respostas pós-prandiais pós-alimentação de glicose e de insulina. É uma meta-análise. Então, ele mostrou aqui, ó, os resultados sugerem que o vinagre pode ser eficaz na redução dos níveis de glicose e insulina após as refeições, indicando que pode ser considerado uma ferramenta adjuvante para melhorar o controle glicêmico. Então, quando a gente consome o vinagre de maçã, de preferência o vinagre de maçã orgânico, numa embalagem de vidro, uma acidez ali de 4 a 6%, vinagre não filtrado. Quando você consome isso antes da refeição, você pode melhorar muito o seu padrão de glicose, de insulina e, consequentemente, liberar menos fatores de crescimento através da sua alimentação. Então, vamos lá, mais uma vez. De preferência, em frascos de vidro. Então, se você não encontrar, pode ser aquele frasco de plástico, não tem problema, mas de preferência em embalagem de vidro, por conta da liberação ali de bisfenóis, da acidez, né? O vinagre de maçã ele é encontrado nos mercados naquela seção de produtos naturais. Sabe aquela seção onde você encontra adoçantes, onde você encontra granola, esses produtos mais naturais, mais integrais, né? Então você vai encontrar esse vinagre de maçã ali, de preferência orgânico, mas se você não encontrar orgânico, pode usar o tradicional, mas o orgânico é melhor, de preferência em embalagens de vidro. Aquele turvo, ele é não filtrado, né? Então ele é um fermentado, alimento vivo não filtrado, onde ele tem ali a planta mãe ali dentro, onde ele vai fermentando constantemente e numa acidez entre 4 a 6%. Como que você vai fazer o uso desse vinagre de maçã? Você vai misturar uma colher de sopa em meio copo d'água. Então pega meio copo d'água, uma colher de sopa, mexe bastante e vai tomar 10 minutos antes das principais refeições. Antes do almoço e antes do jantar. Tem que ser antes, não adianta ser depois. Porque depois o carboidrato já entrou no intestino, já tá lá sendo absorvido e aí não dá tempo do vinagre chegar lá e fazer a ação dele. Então tem que ser 10 minutinhos antes do almoço, antes da janta ou qualquer refeição ali que você vai consumir um grande volume de carboidrato refinado. Isso pode te ajudar bastante a não liberar fatores de crescimento. Se você tem sensibilidade no dente, em questão da acidez, tem gente que toma vinagre, limão, enfim, alimentos ácidos e acaba ali sentindo uma sensibilidade no dente. Dica extra, coloque um canudinho, faz a mistura, coloca um canudinho e coloca o canudinho lá perto da sua garganta. E você, então, vai tomar de canudinho, o vinagre não vai ter contato ali com seus dentes, não vai ter essa coisa ruim, né, que muitas pessoas têm essa sensação estranha no dente, né, ou outra opção é você escovar os dentes logo em seguida, ou fazer um bochecho de água, também pode ser muito assim, positivo nesse seu consumo. E pode tomar sempre. O vinagre de maçã, ele é um fermentado, é um probiótico, ele ajuda muito na nossa saúde. Bora lá de mais um alimento? Olha, vocês estão gostando dessa aula? Se vocês estão gostando dessa super aula, desse nosso conhecimento, deixa aqui nos comentários o que você está achando, se você já está inserindo esses alimentos na sua rotina, já tem o hábito de consumir esses alimentos e que você precisa inserir, né? Então já manda aqui nos comentários. E mais uma coisa, antes de eu falar aqui do próximo alimento, você está inscrito no meu canal? Está inscrito aqui nesse canal? Já se inscreveu no nosso canal? Clique aqui, se inscreva. Se você não está inscrito, se inscreva, ative as notificações, porque toda semana eu estou trazendo conteúdos novos, informações novas, dicas práticas, fáceis para você colocar em ação aí na sua vida e ter sua vida transformada, para você tratar de maneira natural seus miomas, para você não ficar sofrendo com seus miomas, prevenir a evolução dos seus miomas. E tudo que eu trago aqui, tudo é baseado na ciência, tudo baseado em artigos científicos que podem te ajudar bastante no seu tratamento natural contra os miomas. Então, já se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com aquela sua amiga que vive sofrendo com miomas, com fluxo, com ciclo irregular, enfim, que sofre aqui com todas essas comorbidades, todas essas complicações dos miomas. Outro alimento que ajuda bastante no nosso tratamento contra miomas são fibras alimentares, tá? Então, os estudos mostram que quanto mais fibra alimentar a gente inserir na nossa alimentação, na nossa rotina alimentar, maior é a nossa proteção contra os miomas. O que são fibras alimentares? Nós temos duas classes de fibras, tem fibras solúveis e insolúveis na nossa alimentação. Mas, basicamente, as fibras estão presentes nas cascas de frutas, por exemplo, né? Então, sempre quando você for consumir uma fruta, dê preferência para consumir com casca, por exemplo, maçã com casca, pera com casca, as frutas que você consegue consumir com casca, dê preferência para consumir com casca. Nos bagaços, por exemplo, bagaço de laranja, tudo que tem bagaço e você consegue consumir
consuma com bagaço. Sementes, tanto das frutas, como sementes, por exemplo, do ciclo das sementes. Nós temos dentro do método também um módulo só sobre o ciclo das sementes específico para o tratamento de mioma, como sementes de abóbora, semente de linhaça, semente de gergelim, semente de girassol, cada uma respeitando a fase do ciclo, né? Então a gente tem lá sementes da primeira fase do ciclo, sementes da segunda fase do ciclo, tem como ativar o poder medicinal dessas sementes, não é simplesmente comer a semente. Então sementes ajudam bastante porque elas são ricas em fibra. Então uma alimentação nutritiva, quando a gente se refere a fibras, ajuda muito no tratamento de mioma, seja por conta de controle de glicose, de insulina, né, diminuindo ali a velocidade da absorção do carboidrato, ou seja porque as fibras também, elas são pré-bióticas. As fibras, elas são alimentos para a nossa microbiota intestinal, ou seja, a nossa microbiota intestinal, que são os bichinhos que moram dentro do nosso intestino, nos ajudam muito a nos prevenir, nos tratar dos miomas, porque o nosso intestino, a nossa microbiota, especificamente a microbiota chamada estroboloma, ela é responsável pela excreção do excesso de hormônio estrogênio do nosso corpo. Então a gente sabe que o excesso de hormônio estrogênio, o estrogênio muito alto, é o que produz os miomas. Então o intestino ele tem essa habilidade de excretar esse excesso de hormônio estrogênio quando ele está bem alimentado com fibras. Se você não consome, se você não está ativando sua microbiota intestinal, a tendência é que essa microbiota não fique ali fortalecida, ela não consiga trabalhar e não consiga excretar esse excesso de hormônio estrogênio fazendo a recirculação. Então o estrogênio ele volta para a corrente sanguínea, ele volta a alimentar os seus miomas. Então é muito importante a gente ter ali uma alimentação rica em fibras, com casca, bagaço, com sementes, tudo que você pode em relação a fibras, com verduras, né? Folhas tem bastante fibra também. E não só isso, mas inserir fibras na sua rotina, como por exemplo a inulina, que é da biomassa de banana verde, e o psyllium. O psyllium é uma fibra de uma planta, então ele vem de uma planta, e o psyllium é uma ótima fibra alimentar. Tem 2 segredos para você usar o psyllium. O primeiro deles é a forma certa de utilizar. Então, se você está acima do peso, o psyllium ele não vai te ajudar apenas no tratamento de mioma, apenas na sua microbiota intestinal, mas ele pode inclusive te ajudar a emagrecer, né? É o que eles falam, né? Muita gente fala, não concordo muito, mas eles falam que é o Ozempic natural, né? Então, por que acontece? Porque o psyllium, ele te dá saciedade. Mas como é que você vai usar? Se você está gordinho, acima do peso, você quer emagrecer, como que você vai usar esse psyllium? Você vai pegar uma colher de psyllium e diluir um pouco de água. Até coloca um pouquinho menos que isso aqui, tá? Metadinha. Coloca lá uma colher de psyllium em 2 dedinhos de água e deixa ali quietinho, ele vai hidratar. Ele vai absorver aquela água. O psyllium é uma fibra que ele absorve, ele parece uma esponja de água. Ele vai absorver aquela água e vai virar uma geleia. Não tem gosto de nada. Então ele vai virar uma geleia aqui no copo e você vai consumir, vai comer essa geleia 10 minutinhos antes das suas principais refeições, se você está gordinha ou acima do peso. Essa geleia, ela vai se encher no seu estômago, ela vai aumentar ainda mais de volume no seu estômago, te dando saciedade no momento da sua alimentação. Então, o psyllium, que é uma fibra maravilhosa, que nos ajuda no processo de reequilíbrio hormonal, além de ajudar no tratamento de mioma, ele pode te ajudar a emagrecer, desde que você hidrate o psyllium antes das suas refeições e consuma ele pelo menos 10 minutinhos antes das suas refeições, combinado? Agora, se você tá magrinha ou no peso ideal, não quer mais emagrecer, tá no peso ótimo, não precisa mais emagrecer, você vai pegar esse psyllium aqui, uma colher também, ele sequinho, sem ser hidratado, ou seja, sequinho, assim, ele parece uma farinha grossa, e você vai polvilhar sobre a sua refeição. Então, montou o seu prato lá, do prato que você está acostumado a comer, vai pegar o psyllium sequinho, vai polvilhar sobre a sua refeição. Até esse psyllium, ele inchar, ele absorver água, ele entrar no seu estômago, você já terminou de comer e ele não vai te provocar essa questão da saciedade, não vai atrapalhar no seu apetite, combinado? Então, se você quer manter o peso, se você já tá magrinha, quer manter seu peso, tá super satisfeita com o seu peso, você vai usar o psyllium sequinho mesmo, ele do jeito que você vai comprar lá no armazém, ele sequinho por cima da sua comida. Se você quer emagrecer, você vai hidratar esse psyllium antes, tá? Então hidrata, deixa ele virar uma geleia e você pode consumir essa geleia 10 minutinhos antes das principais refeições. Ele já vai te dar uma saciedade e ele vai inchar ainda mais dentro do seu estômago. Aquele período ali de 10 minutinhos é o tempo necessário para ele se inchar ainda mais e ele vai te dar um pouco mais de saciedade, então você vai comer menos. Combinado? Então, insira psyllium na sua rotina alimentar. Um segundo segredo em relação ao psyllium. Psyllium é uma fibra, como eu mostrei aqui, ele absorve muita água. Então, você tem que tomar muita água. Independente se você está usando ele hidratado, assim, antes das refeições, ou junto com a comida sequinho, você tem que tomar muita água ao longo do seu dia.
dia, porque ele vai lá chupar, ele vai absorver a água do seu cocô. Então, se você não tomar bastante água, o psyllium ele pode ressecar o seu intestino. Então, é muito importante você tomar bastante líquido ao longo do dia quando você usa psyllium na sua refeição ou antes da sua refeição. Qual que é a quantidade certa de líquido? Pelo menos 35 ml de líquido para cada quilo de peso. Então, pega seu peso, multiplica por 35, essa é a quantidade de líquido por dia, tá? Então, capricha na sua hidratação quando você estiver usando psyllium. Independente se você está usando psyllium sequinho, polvilhando em cima da comida, ou se você está usando ele hidratado antes das suas refeições. Combinado? E a gente tem mais uma estratégia que é maravilhosa. Essa estratégia aqui, ó, eu amo, eu aplico muito na minha rotina. E eu vou te falar, você está jogando o seu remédio no lixo. Sabe qual que é essa estratégia? Olha só, olha o que esse artigo fala. Tem uma associação entre o estresse psicológico crônico e o risco de miomas uterinos, é uma meta-análise. Ou seja, ele comprovou que mulheres que são estressadas, ansiosas, agitadas, mulheres que são muito, assim, aceleradas, elas aumentam muito o cortisol e, consequentemente, tem um prejuízo no hormônio que protege o nosso corpo dos miomas, tá? O hormônio progesterona. O cortisol, ele compete com a progesterona. A progesterona é um hormônio ótimo para o nosso útero, que protege o nosso útero. E quando a mulher está muito ansiosa, muito estressada, muito agitada, o pico de cortisol pode prejudicar a nossa produção e o nosso transporte de progesterona. Então, como é que a gente trabalha isso de uma maneira natural? Para você não ficar lá entrando no tarja preta ou aumentando cada vez mais a sua dose do tarja preta. Usando o chá da casca de banana. É isso mesmo, o chá da casca de banana. Não tô nem falando da banana, tá? A banana, ela é rica em 5-HTP, mas a casca tem ainda mais. Então, como é que você prepara esse chá? Você pode usar qualquer tipo de banana. A banana que você tem aí na sua cidade. Banana prata, banana nanica, banana maçã, banana pacová. Enfim, qualquer tipo de banana, elas têm que estar madura, tá? Não pode fazer com banana verde. Banana madura. Você vai pegar a banana, ainda assim inteirinha, passa debaixo da torneira na água corrente para tirar sujeirinhas, enfim, para dar aquela lavada. Descasca a banana você pode comer, pode dar para alguém, e você vai picar essa casca, vai picar a casca e coloca dentro de uma xícara. Pica a casca com uma faquinha, com uma tesoura e coloca dentro de uma xícara e cobre com água quente, abafa por 5 minutos. Você vai tomar esse chá à noite. Pode tomar ali umas 3 vezes por semana à noite. A casca da banana ela é rica em 5-HTP. Ela te ajuda muito no processo ali a nível de intestino, de produção de serotonina, de ativação de melatonina, de produção de progesterona e de controle de cortisol, modulação de cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse. Então, ele é um chá que ele é gostoso, é uma delícia. Prova aí, se você nunca fez, prova. E você monta um ritual para você fazer à noite, para você ter ali uma higiene do sono, já inclui o chá da casca de banana à noite. Ele é relaxante, ele até dá uma molezinha, ele vai te ajudar muito a relaxar, a ter um sono mais reparador, ele até dá uma baixada na pressão, na sua agitação. Então, prepare esse chá ele pelo menos 3 vezes por semana à noite. Você pode comer a banana no café da manhã, né? Se você ali costuma comer fruta no café da manhã, come a banana no café da manhã, guarda a casca num saquinho na geladeira e você pode usar essa casca à noite. Só não vale congelar a casca, tá? Daí ela perde muitas suas propriedades. Mas você pode sim comer a banana no café da manhã, colocar a casca no saquinho, ela vai oxidar um pouquinho, vai começar a pretejar, mas não tem problema. Você pode usar esse chá da casca de banana à noite, vai te ajudar bastante. São estratégias simples, baratas, grátis, na verdade, né? Gratuitos, porque você joga no lixo a sua casca de banana, que vão te ajudar e muito no seu processo de reequilíbrio hormonal, de ajuste, principalmente quanto à alimentação. Como eu falei, aqui o nosso tempo é curto, eu não consigo explicar um cardápio inteiro para vocês. São muitos alimentos que, de maneira fácil, prática, barata, você consegue incluir na sua alimentação para colocar um fim nesse sofrimento todo. A alimentação, ela é um ponto muito importante para o nosso tratamento de mioma, como eu já mostrei por aqui. E se você quer mais informações sobre isso, se você quer ter acesso a um cardápio completo, lista de compra, lista dos melhores alimentos, até mesmo receitas antimiomas, além de um protocolo completo, não só sobre alimentação, mas sobre suplementos, retirada de toxinas, ativação da microbiota intestinal e tudo que envolve reequilíbrio hormonal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do Método 5R, que é o meu acompanhamento, onde eu ensino tudo isso em detalhes, com apostilas, com videoaulas, com encontros ao vivo, com suporte individual, tudo em detalhes para vocês. Então, eu vou deixar o link aqui do Método 5R na descrição desse vídeo. E mais uma vez, se você quer ter mais informações como essa, desse vídeo aqui, ou até mesmo como os vídeos que eu já postei aqui no canal, dá uma olhadinha no meu canal. Já tem vídeos sobre alimentos que fazem mal, tem vídeos sobre quais são os tipos de mioma perigosos, se mioma vira câncer, protocolos internacionais que ajudam a reduzir o tamanho de mioma, enfim, diferença de adenomiose, endometriose, mioma, tudo em detalhes para vocês, cistos, nódulos. Então dá uma olhadinha nos vídeos aqui que eu já tenho aqui no canal e se inscreva no meu canal para você, enfim, tá sempre por dentro dessas informações que eu trago aqui de maneira muito genuína, de muito carinhosa para vocês. Ative as notificações pro YouTube te notificar quando a gente tem vídeo por aqui e deixe
deixe seu comentário. Se você quer saber sobre um tema específico, quais são os alimentos que você já está inserindo na sua dieta, qual você já consome, se você já usou esse chá, se você usa esse chá, ou qual chá você usa, deixa aqui. Se você quer sugerir um tema pro próximo vídeo, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer compartilhar esse conhecimento aqui com vocês. E eu te espero no próximo vídeo pra gente discutir ainda mais. Ah, e outra coisa, já compartilha esse vídeo com quem precisa? Vamos disseminar essa informação boa, a gente tem que disseminar. Então, se você conhece, sabe de alguém que sofre com esses sintomas aí, com esses problemas, já clica nesse aviãozinho aí, ó, e já manda esse vídeo pra ela. Combinado? Te espero semana que vem